levado ao Moriá. Eu já falei nas turmas anteriores, até eu falo quando vou pregar também, a gente usa ilustração, capítulo 22 de Gênesis, está escrito, capítulo 22 de Gênesis, que Abraão levou Isaac ao Monte Moriá para sacrificar. Aquele Monte Moriá, na época de Jesus, é o Monte do Calvário. Aquilo ali foi um ritual, um tipo do que iria acontecer. Abraão representando Deus, tipo de Deus. Isaac, né? E ovelha, o cordeiro, tá? Então, Isaac é o tipo da humanidade. Ia morrer, mas algo foi entregue por nós. E Jesus é a tipificação daquele cordeiro que estava ali já preparado. Ok? Interessante. No Monte Calvário é o que aconteceu lá no capítulo 22 de Gênesis, no Monte Moriá. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho. E Abraão levou o filho dele. Né? José, amado do Pai, enviado por ele, mensageiro de amor, odiado pelo... Irmãos, isso que eu estou falando aqui, se você colocar em ordem vertical, amado do Pai, enviado por ele, isso aqui é uma mensagem. Odiado pelos irmãos, alvo de conspiração, vendido, condenado, injustamente exaltado. A vida de José, né? Eu falei isso domingo eu preguei isso, né? Estou lá na igreja, em Santa Bárbara, domingo de manhã. É da igreja, a formação de Eva, tirar do lado ferido de Adão, tipo daquele que havia de vir, durante seu profundo sono, símbolo da morte do Senhor, tipo a origem da igreja, irmão. Eva tirado de Adão. Ó, é muito mistério, viu? É muito mistério. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade para perguntar, viu, irmão? A maneira por que Rebeca veio a ser esposa de Isaac, tipo, o lado humano da transação, a vocação da igreja pela mensagem do evangelho e sua aceitação voluntária da proposta do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhe direito ser filho de Deus. Você veio porque Jesus te chama. O casamento de José no Egito e de Moisés em Midian, ambos diante da rejeição por parte dos irmãos. Tipo, tempo e circunstância em que a igreja havia de formar. Entendeu? Rodelaine, Deus abençoe, boa noite. Moisés casa em Midian com uma cusita que não era nem desse filho de Israel. O seu pai, Jetro, ou Reuel, é o mesmo nome, era sacerdote em Midian. Jesus, ele foi buscar sua igreja nos gentios, porque os judeus rejeitavam. Interessante, né? Tipos históricos coletivos. Tipificação que não se concentra no indivíduo, mas se representa dos acontecimentos que envolvem uma coletividade. Vamos lá, o tipo. Rituais. Prefiguração dos fatos do Novo Testamento por meio de rito sagrado que Deus constituíra nas eras passadas. Tabernáculo. Cristo é antítipo do tabernáculo. Em seu corpo, Deus tabernaculou entre nós. Ele veio entre nós. O tabernáculo de Deus desceu. Né? E ele mesmo chamou a esse seu corpo de templo ou santuário. Sacrifício holocausto, completa consagração ao Senhor até a morte e morte de cruz. Jesus, né? Vamos lá. Oferta de cereais, pureza, santidade, perfeição moral do Redentor,
juntamente com os sofrimentos que precederam a cruz. Sacrifício pacífico, reconciliação e comunhão do homem com Deus em virtude do sacrifício de Jesus. Oferta da transgressão, infidelidade para com Deus, o dano causado ao homem. Meu irmão, então deu oferta, né? Aí Jesus se deu por nós como oferta. Festas anuais levíticas, Páscoa, Levítico 23, 5, Deuteronômio 16, 6, 1 Coríntios 5. Festa de um dia, celebrada no 14 de Nisan. É praticamente o mês de abril para o nosso calendário, tá? O calendário judaico começa de 15 a 15. Né? O calendário judaico de 15, por exemplo, de 15 de março a 15 de abril, 15 de outubro a 15 de novembro, e assim sucessivamente, tá? Imolação do Cordeiro lembrava a saída de Israel do Egito. Cristo é a nossa Páscoa, libertando do poder do pecado. A palavra Páscoa quer dizer libertação, viu, irmão? Jesus é a nossa Páscoa, ele é o nosso libertador. Só diz isso em Efésios, ele é a nossa Páscoa. Pães ázimos, Levítico 23, 6 e 8, 1 Crônicas 5, 8. Tipifica por ele, 1 Coríntios, viu, irmão? Que não é crônica, não é Coríntios, tá? 1 Coríntios 5, 8. Tipifica a pureza da vida que convém ao crente que renuncia à maldade e à malícia. Sem os pães ázimos, era sem fermento, irmão. Fermento é pecado. Era sem fermento, sabe? Sem fermento. As primícias, Levítico 23, 9 a 14, 1 Coríntios 15, 2. Jesus ressurgiu sendo a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. Jesus. A primícia é o primeiro, né? Pentecoste. Pentecoste quer dizer 50. Literalmente 50. Tá? No dia de Pentecoste, Jesus profetizou. Observe como é que foi a coisa interessante. 50. Uma festa judaica que Deus determinou o povo, tem Levítico 23, 15. Tá? Deus determinou o povo. E isso aconteceu no Novo Testamento. Observe. Jesus ressuscita dentre os mortos. Passa 40 dias com o povo aqui na terra. A Bíblia diz isso. Né? O povo, a igreja formada pelos apóstolos e familiares, amigos, ficou 10 dias em oração. 40 mais 10, 50. Cumpriu-se o dia de Pentecoste, quando foram batizados com o Espírito Santo. Em um só dia, todos os crentes vieram ser um corpo em Cristo através do batismo com o Espírito Santo, meu irmão. Irmão, aqui alguém aqui, alguém não é baseado com o Espírito Santo? Nós estamos pretendendo fazer um trabalho disso aí, viu? De avivamento espiritual, tá? Eu até pedi, perguntei à pastora Luciana, sábado, se a gente pode fazer um trabalho lá de batismo, de cura, de renovação. Viu? Hoje a internet hoje me deixou na mão, assim, mas deu para estudar um pouco, tá? Pentecoste. Vamos às trombetas? O despertar dos que agora dormem no Senhor, ao som da última trombeta. Despertar dos eleitos para a glória de Deus. Irmão, que coisa linda, né? Nossa. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu? O dia da expiação, a grande expiação de Jesus em um só dia. Irmão, Jesus fez tudo em um só dia. Pum! A coisa aconteceu. Tabernáculo, o modo de viver. Meu irmão, tudo isso é hermenêutica, tá? Agora vamos à regra para a interpretação de tipo, tá? Não devemos afirmar que alguma coisa é típica sem base segura. Ah, não é típico. Não, cuidado, você tem que estudar para ver, veja os versículos, veja referências bíblicas, para você confirmar mesmo se é
tipo de Cristo, tá? Ô, pastor, Oi, pode falar. o que significa primícia? Ah, tá. Primícia, a primeira coisa. Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou depois que morreu e ficou vivo. E ficou vivo, tá? Jesus é a primícia dos que dormem, tá? Por exemplo, Moisés morreu, mas ninguém sabe como foi, né? Elias foi arrebatado. Enoque foi arrebatado, sabe? Então, Jesus é o primeiro. Existe um versículo muito interessante, Vânia. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso é interessante. Quando Jesus morre na cruz, vamos ler Mateus 26. Isso é muito interessante, isso, irmão. Mateus 27. Mateus capítulo 27, versículo 45. Muito boa pergunta, Bruno. Pastor, como saber se a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Boa pergunta, para uma ótima resposta. Daqui a pouco eu falo, né? Tá bom? Mateus 26, 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre a terra. Jesus estava na cruz ali, né? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles falou isso porque era romano, não sabia, né? E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta do caniço, deu a beber. Os outros, porém, diziam, deixai, vê se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu as rochas. Observe o versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmão, que revelação é isso aqui? Jesus, quando morre na cruz, a Bíblia diz que em Jerusalém, muitos dos santos que estavam ali, mortos, ressuscitaram e entraram na cidade. Imagine que situação. Que loucura. Que loucura. Que coisa terrível. Interessante. Que coisa terrível, mas assim, assustador. Assustador. Sabe? E o que aconteceu? Eles depois morreram novamente. Morreram novamente. Jesus morre, ressuscita e fica vivo para sempre. Ele não morre novamente. Por isso, ele é considerado primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que morre, ressuscita e fica para sempre. Vivo. Muito bom, pastor. Já ia até te fazer uma pergunta, mas você já me respondeu ela. É isso aí. Eu já ia te perguntar. Todo. Tu falou que Jesus é a primícia, ele foi o primeiro que ressuscitou, mas porém ele ressuscitou e permaneceu vivo. Permanece vivo. Ah, tá, porque eu já ia até questionar, porque falei, o pastor já me bagunçou todo, porque porque Jesus ele fez grandes milagres e entre eles ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, mas porém eles morreram novamente, e Jesus não, Jesus permaneceu vivo. Muito bom. Outra, irmão, no Antigo Testamento tem algum caso de ressurreição no Antigo Testamento? No Antigo Testamento tem algum caso de ressurreição? Lembra aí? Teve. Os mortos que caíram sobre os ossos de Eliseu.
Isso. E outro, isso aí. O cara morre novamente. E o outro, que Elias bota 7 vezes em cima de um. Filho, o filho Da viúva de da Sunamita. Filho da É, Sunamita. morre novamente. Jesus ressuscita e vive para sempre. Vive para sempre. Por isso ele é a primícia, viu, Vânia? Ele é o primeiro. Por isso que ele tem título. Vamos dizer assim, vamos dizer assim, cristologia, viu? Talvez eu possa uma matéria depois de homilética. Tá? Isso é interessante. Jesus é a primícia. As primeiras coisas. Vamos ler Provérbio? Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas Provérbio capítulo 10. Provérbio capítulo 10. Ou é 9, é 10, vamos ver. Provérbio capítulo 10. Deixa eu ver se é 12, 10 ou é 10, 12. Capítulo 3, perdoe, capítulo 3, versículo 10. É 3, 10. Quer ver? Isso aqui, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 9. Olha o que é primícia. Honra o Senhor, Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, as primeiras coisas da tua renda. Se eu fizer isso, tem uma consequência. Qual é a consequência? A Bíblia responde: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, a abundância vai sempre permanecer na minha casa, porque eu tenho a minha primícia para o Senhor. Eu dou as primeiras coisas para o Senhor. Meu primeiro tempo, quando você acorda, dê o primeiro, a sua primícia do dia de quinta-feira, de quarta-feira, para o Senhor, ao acordar, orar, Senhor, obrigado pelo dia, Deus, muito obrigado. Você está dando a primícia, é a primeira coisa. É o seu primeiro ato de respiração acordado, em estado de vigília, sabe? Em estado de vigília. A primícia, viu, Vânia? É isso aí, primícia é isso aí, tá? É a primeira coisa. Jesus é a primícia dos que dormem. Ô, Bruno, vamos deixar para eu responder essa pergunta, viu? Quando Obrigada, pastor. Oi. Muito obrigada. De nada. Vamos deixar para eu responder essa pergunta na aula de pneumatologia sobre o Espírito Santo, porque é muito longo. Vou explicar para tirar dúvida, viu, Bruno? Ok? Hoje eu conheci Bruno pessoalmente aqui, também aqui em casa hoje. Veio me visitar. Não, teve experiência assim. Bruno teve experiência. Amém, irmão? Vamos lá? Rapidinho. Tá? Vamos lá. Para que alguma coisa seja classificada como tipo, não é preciso, por outro lado, que tenha considerado como tal aqueles que viam ou praticaram. Basta saber que o Espírito Santo assim deve entender. Vamos lá. Notar que tanto... Deixa eu só ver, irmão. Aumentei aqui por causa do meu sol. Notar que tanto há tipos múltiplos de um só antítipo, como há casos de tipo único para vários antítipos. O que é isso? Há tipos múltiplos para um só antítipo. Quem? Jesus, o antítipo, José, Jacó, Abraão, sabe? É tudo tipo, vários tipos para um só tipo, antítipo, tá? Todos esses personagens que eu estou falando era tipo de Jesus. Há muitos tipos para um só antítipo, tá? Como a caso de um único tipo para vários antítipos também, tá? Interpretar os tipos históricos, não esquecendo o significado dos nomes próprios pessoais e dos toponímicos, ou títulos e funções, as circunstâncias históricas. Exemplo imperado, Hebreus capítulo 7. Irmãos, eu aconselho que você leia a Bíblia, principalmente Gálatas e Hebreus, onde joga por terra todo o judaísmo que, infelizmente, tem nas igrejas hoje.
Não todas, lógico, certamente. Mas muitas igrejas, irmãos, eles trazem o Antigo Testamento, servindo Moisés, louvando a Jesus. Sabe? Louvando a Jesus, obedecendo Moisés. Nossa meta é o Novo Testamento. Aquilo foi sombra, diz a Bíblia. Foi sombra, viu, irmão? Tá? Interpretar os tipos rituais tendo em conta a qualidade dos materiais, as dimensões, forma, cor, usos e atos simbólicos. Tudo que você vê na formação do tabernáculo, que demora, lembra? É cansativo, né? Quando ele Êxodo, do Levítico, né? Repete muitas vezes, não é isso? Mas leia. Quando eu lia essa passagem, eu lia falando, né? Porque não dá sono. A gente vai lendo, vai, né? Vai dando sono, vai cansando, né? Não esquecer que identificados como se acha o tipo de seu antítipo, deparam-se às vezes em conexão com aquele, afirmações ou descrição quem rega convém a este. Sobre Jesus, por exemplo, Jesus foi vendido por quantas moedas? Por Judas. Quantas moedas José foi vendido? Entende? Foi isso aí. Mais uma vez, parábola. Jesus ensinou por parábolas. E sem parábola, irmão, que coisa, hein? Jesus não lhe falava. Que coisa, irmão. Interessante isso, viu? Jesus só falou por parábolas. Eu vou mostrar um versículo aqui que é de arrepiar sobre isso. Marcos, capítulo 4. Olha lá, meu irmão. Marcos, capítulo 4. Vamos ler? A parábola do semeador, capítulo 4, você vai ver de um versículo 1 ao versículo 9, não é isso? Versículo 10 ao versículo 20, a explicação dessa parábola. Observe versículo 11. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam juntos dele com os dois integraram a respeito das parábolas. E ele disse, a vós outros é-vos dado a conhecer os mistérios do Rei de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Observe agora esse versículo 12, que é perigoso. Para que, vendo, vejam, e não percebam. E ouvindo, ouçam, e não entendam. Para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Irmão, que é isso? Que coisa, hein? Como é bom ler a Bíblia, né? Estudar ela e ficar aqui na mente. Se encha, se sature da palavra. Então ele perguntou, não entendesse esta parábola? E como compreender todas as parábolas? Meu irmão, e assim... Olha que verdade interessante aqui. Jesus falou por palavra para que eles vejam, não entendam, ouçam, não percebam, para que eles não sejam salvos, nem sejam curados. Vixe, que coisa, hein? Regra de interpretação. É isso, hein? Todos os termos da parábola devem ser interpretados. Devemos procurar o ponto central da parábola, prestar atenção ao prólogo, ao início e ao fim, ao prólogo e ao epílogo. Viu, irmão? Você tem que ler a parábola toda para você entender. Os princípios de interpretação dos símbolos aplicam-se às parábolas. Interpretar segundo a analogia da fé, viu, irmão? Você tem que ter consciência de que você está falando é na fé da palavra de Deus, tá? Os termos explicados em uma não pode ter sentido oposto a outra. Você tem que ter cuidado para não você chegar na igreja e explicar uma parábola que não tem nada a ver e você bota a igreja, viu, irmão? Como nós que pregamos, né? Tem que ter muito cuidado, por isso tem que estudar, viu? Pastor. Oi, pode falar. É só para confirmar mesmo.
essa parte aí que o senhor leu de Marcos, Marcos, aí, o versículo 12, no caso, o versículo 11. A vós outros é dado conhecer o ministério de Deus. Como é que é? A palavra... 4. Mas os de fora, é só para tirar é só para mim ter certeza. O que é aí os de fora? Os de fora, tá. Jesus estava falando para quem? Para os discípulos. Para os discípulos. Tá. Para os de fora. Ou seja, se eu chego na igreja, se eu, por exemplo, eu tô na época de Jesus, estou andando com Jesus aqui, tá? Eu estou vendo que Jesus está fazendo milagre. Eu estou lá. Não estou entendendo nada. Muitas vezes nós estamos na igreja, quem está passando ali por fora está criticando, está julgando, não está entendendo nada. Mas nós que estamos na igreja estamos entendendo o que está sendo explicado, o motivo de estarmos ali, qual o objetivo de estarmos ali, sem nenhuma imagem, sem nenhum arquétipos. São tipos antigos, arquétipos. Se a gente fazer uma reestruturação, tipos antigos. Então, missionária Ronilda, qual é a finalidade, o que Jesus queria dizer? Para aqueles que não têm nada a ver comigo, não vão entender nada. Não vão entender nada. Para os que estão de fora, por isso que os ímpios não entendem o que nós estamos fazendo hoje aqui no Reino de Deus, na obra do Senhor. Né? Veio um versículo na minha mente, apagou, mas eu vou ver se eu vou encontrar isso aqui novamente. Mateus capítulo 10, vai confirmar isso aí. Vamos ler Mateus capítulo 10, irmão? Ou é capítulo 11? Capítulo 11. Mateus capítulo 11, ou é 10 ou 11? Vamos ver aqui, viu? Mateus capítulo 11. Isso aqui, Rony, você vai ter resposta aqui agora, quer ver? Mateus... É porque eu já ouvi falar, eu já ouvi uma pregação falando que os de fora eram os inimigos, o diabo. Os judeus, os inimigos do evangelho. Viu? Observe Mateus 11, 25. E por aquele tempo, Jesus exclamou e disse: graças te dou, ó Pai. Observe, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ó, para os de fora, Jesus não revela nada. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmão, nós somos privilegiados. Amém. Nós somos privilegiados. E aquele... Por isso que ele diz assim: a vós outros é dado a conhecer os mistérios de Deus. Mas os que estão fora, que não quer saber de mim, que não me amam, que não quer saber de nada, fique lá. E se vir, vai aprender passo a passo. Entende? Mas quem não quer, não está nem saber. Fique lá fora. Pastor. Oi, diga aí, Rufo. Não, então é só uma colocação com respeito a isso, que às vezes a pessoa fala assim com a gente: Nó, você já vai para a igreja de novo? Miséria. Pois é. Vai entender de fanático. É verdade. Viu? Por quê? Olha a palavra se cumprindo. Mateus, a Bíblia responde a Bíblia, né? O que está lá em Marcos, capítulo 4, foi respondido aqui, ou vice-versa. Ou vice-versa. Viu? Revelaste as coisas, não revelaste aos sábios, mas a voz. E lá em 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que nada são, para confundir as que acham que sabe tudo. Entende? Louvado seja Deus, irmão. Eu me lembro, eu não era crente em Salvador, eu estava em Salvador ainda, jovenzinho, chegou um pessoal lá para pregar para mim, e eu metido a saber tudo, não sabia nada, nem tinha lido a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Aí eu fui falar: Moisés, eu não sabia nem quem era Moisés. Oh, meu Deus, que misericórdia, sabe? Querendo me aparecer e fiquei desaparecido, sabe? Então, aí quando a gente vem, a gente começa passo a passo a andar com Jesus e vai crescendo, se tornando maduro na fé.
Louvado seja Deus pela vida de vocês, que estão aqui aprendendo. Glória a Deus. Nós estamos, viu, irmão? Nós estamos. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele, olha, a quem o Filho quiser revelar. Louvado seja que você seja um dos tais, que nós sejamos, que Jesus venha querer revelar Deus em nós. E já revelou, né? Já revelou. Amém? Amém. Número 7, em certos casos, um termo mantendo a unidade fundamental pode aplicar-se com várias modalidades e circunstâncias. Exemplo, a palavra dos lavadores maus. Jesus não interpretou, não expôs esta palavra detalhadamente, aplicou, porém, e essa aplicação é sua interpretação em termos gerais, como se vê no epígono. Vós, portanto, vos declaro que o reino de Deus vos será tirado. Irmão, tirado de quem, irmão? Tirado de quem? Dos judeus. E passou para os gentios, para a igreja. Veio Jesus, irmão, essa parábola interessante. Veio os lavradores, tomaram tudo, mataram o herdeiro, mataram o filho do dono de tudo. E aí, no final, no epílogo, por isso vos declaro que o reino de Deus vos será tirado. O ponto central da parábola, a segunda regra, fica assim estabelecido nesses termos. A vinha é o reino, proprietário de Deus, lavradores, o rendeiro, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. É esses caras aí, Nilda, que eles são lá de fora, que não tem nada, não vai ser revelado. Por isso que eles não entenderam, por isso que eles não sabiam que Jesus, porque achavam que era tudo. E para completar esse versículo, eu quero ler aqui com os irmãos Mateus capítulo 8. Vamos ler Mateus capítulo 8. Observe que Jesus falando, o reino de Deus vos será tirado. Mateus capítulo 8. Já está dando 10 horas? Oh, meu Deus. Tem jeito, né? Versículo 11, 12 e 13. Versículo 11 e 12. Mateus 8, 11 e 12. Alguém pode ler aí, irmão, por favor? Mateus 11, 12. 8, 11 e 12. Capítulo 8, versículo 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia, irmão. Quem é esse filho do reino, irmão, que vai ser lançado fora? Os judeus. Os judeus, irmão. Os filhos do reino. Por quê? Veio para o que era seu e só não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser filho de Deus. Eu acho que é Mateus, capítulo 26 também, está aqui, né? Fala também sobre isso. Sabe? Então, amados, a vós outros é dado a conhecer o mistério de Deus. Aos que estão de fora, porque eles não querem saber de mim, como se fosse Jesus, né? Falando, não querem saber de Deus. Esses são os termos essenciais, mas nossa regra primeiro estabelece que os outros termos, embora muito salientes, devem ser interpretados para serem portadores de ensinamentos mais ou menos valiosos. Observe. A plantação da vinha, o início desse reino em Israel. O início desse reino em Israel. A que já se preferiu o Senhor na boca de Asaf, quando cantou o Salmo 80, versículo 8. Trouxeste a vinha do Egito. Olhe quem era a vinha? Israel. Lançar-te fora as nações e a plantar. Foi o começo da nacionalidade israelita em sua própria terra. Olha a profecia que está no Salmo 80, versículo 8. Se cumpriu quando o povo entra na terra e em 1948 a nação, a Israel se torna nação. A Sebe representa a proteção divina, regra 5. O lagar indica os triunfos e abundância de bens com que o Senhor prometia alegrar seu povo, regra 6.
dia 7, a torre. Isso está naquele capítulo lá, viu, irmão, da vinha, viu? Um centro de vida, governo de defesa de Jerusalém, sede da monarquia teocrática. O que é governo teocrático, irmão? O que significa governo teocrático? Governo teocrático. O que significa governo teocrático? Não, o que significa governo teocrático? Eu vou botar aqui. Eu não sei, pastor. Eu não sei. Sabe sim, só que você não lembra. Ó. É. Não, Então eu não me lembro. não lembra mesmo. Você já aprendeu isso. Ó, na época, na nação de Israel, o governo era teocrático. Teo significa o quê? Deus. Governo direto de Deus. Por isso que quando o povo de Israel vê as nações com o rei, como é que é? Samuel, queremos o rei. Samuel fica, que é isso, gente? Não faça isso, não. Queremos um rei. Aí Samuel chora. Meu Deus, Senhor Jeová, o que está acontecendo? Deus fala para Josué, ou para Samuel, Samuel, o povo não tem rejeitado você, não, rapaz. Tem rejeitado a mim. E eu vou dar um rei, segundo eles querem. Sabe quem foi? Saul. Saul. Sabe? Perturbado Saul. Governo teocrático, governo direto de Deus. Hoje é o governo democrático, né? Governo democrático, né? Não vou dizer que é do demo, não, viu, irmão? Demo é povo, viu? Significa povo, viu? Democracia, povo, é o governo do povo, tá? Tel é Deus em hebraico, Tel, né? Tel é Deus em hebraico, ok? Ok. Governo teocrático. Vamos lá. Só para encerrar, viu, irmão? Já estamos encerrando, né? Rapidinho, porque já está chegando o horário. Ô, Senhor, que misericórdia. Minutinho só, viu, irmão? Servos, proprietários reclamando dos frutos, eram os profetas primeiros dos como já classificado pelos judeus. Vamos lá. Rapidinho. O Filho, o próprio Jesus enviado pelo Pai e rejeitado e morto pelos chefes de Israel, como indica o epílogo da parábola sobre a metáfora da pedra que os edificadores rejeitaram, veio ser a pedra de esquina, a pedra angular. A pedra principal. O castigo dos maus lavradores e a entrega da vinha a outra gente, olhe a igreja, que pague a renda no tempo devido, tem referência à segunda vinda do Senhor, ao juízo que recairá sobre Israel, ao estabelecimento do reino em novas condições garantidas de prosperidade. Parábola do mordomo injusto. Essa é a parábola mais difícil que tem na Bíblia, irmão. Mais difícil. Esta é, indubitavelmente, a mais difícil de todas as palavras do Senhor. E essa dificuldade foi, talvez, não vai dar tempo, a razão na qual concorreu para a teoria de que as devem ser interpretadas em termos gerais, desprezando os seus detalhes com meros ornatos de significação. Irmão, essa palavra é a mais difícil. Sabe por quê? Porque diz assim, sabe? Que os ímpios têm mais sabedoria do que os filhos da luz. Está lá, né? E os ímpios têm mais sabedoria. O homem rico há de ser Deus, o mesmo que o proprietário da palavra do lavrador mal. Mordomo, o homem é quem Deus tem confiado os bens. Administração, responsabilidade de cada um por tudo que Deus... Irmão, você é responsável por tudo que Deus colocar na sua mão para fazer na obra dele. A denúncia e intimação, a certeza da nossa convicção de pecado que vem da morte e juízo pela perda de todos os nossos bens atuais. A sabedoria do mordomo, ele foi sábio, viu? Planejar o futuro em vez de permanecer apagado do tempo presente, cuja perda era inevitável. Era inevitável. Tá? Cuidar de vida espiritual e eterna em vez de secular e passageiro. Granjear amigo com a riqueza da injustiça. É a mais difícil de interpretar essa palavra. Se você for pegar essa palavra,
Muito cuidado com o que você vai falar. O louvor, esse é o ponto difícil da palavra. A Bíblia diz que Deus louva o cara que fez injustiça. Deve interpretar Deus, o homem rico, louva o pecador, o mordomo acusado e culpado, pois nem procura justificar como procede, como procedeu, o mordomo da palavra, a não ser que considerando sem parte, meu irmão, como um mero ordenado sem explicação alguma. Como louvaria, porém, um patrão ao seu empregado? Irmão, depois você vai ler essa parábola hoje à noite, para você ver que essa parábola é mais difícil. Viu? Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. E aí, a próxima semana, vou fazer um sorteio para quem vai me esclarecer esses versículos. Em nome de Jesus. Amém, irmão? A outra semana vamos ter sorteio. Toda terça-feira, a irmã Cristina, na Corraema, né? Pela irmã Cristina, voltou para mim.